Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Psicoleitura de hoje. Hoje eu decidi trazer esta obra aqui, ó, Aprendizado Sem Limites, do autor Pedro Ernesto Miranda. Eu me chamo Carmen, sou estudante de psicologia e justamente por estar nesse processo onde aprender realmente é muito mais importante do que só estudar ou ter bons resultados nas provas, que essa obra chegou até a mim. Como eu aprendo? Bom, o autor dessa obra, ele é um médico, em um momento da carreira dele, ele migrou então para a área de educação para ajudar outros profissionais a atingir os seus objetivos. O prefácio do livro já inicia também com outro médico fazendo ali um depoimento do quanto é importante a gente aprender, que a vida ela exige um aprendizado da gente. A vida vai trazendo várias provas onde a gente precisa ser aprovado. Então, o ato de aprender é o que faz também a gente evoluir enquanto seres humanos e ter uma vida com uma vida mais valorosa. Todos nós podemos aprender, independente de qual seja o nosso QI, ou quantas horas nós dedicamos ao estudo no nosso dia, nós podemos aprender. Mas mais importante do que isso é nós termos o nosso autoconhecimento. Quais são os métodos que funcionam para você? Você sabe quais são os métodos que funcionam para você? Se é apenas fazer a leitura, se é escrever, se é assistindo aula, ou se é balizando em voz alta. Isso é muito importante. O primeiro passo é você entender qual é o método que funciona para você aprender, o que facilita esse processo. E não só isso, esse processo, ele precisa, você precisa receber a informação, você precisa processar a informação, armazenar e testá-lo. Você precisa passar por todos esses processos, e o autor ele deixa isso bem claro para a gente. Colocando para a gente como que o nosso cérebro funciona, a partir do momento que a gente recebe a informação, ela vai ali para a nossa memória de curto prazo, como que a gente trabalha essa informação para ela passar lá para a nossa memória de trabalho e seguir então para a nossa memória de longo prazo. Isso é muito importante você entender o que facilita esse processo, o que é mais prático para você. Seguindo, ele coloca para a gente o perfil de aprendizado. Cada um de nós tem um perfil. E ele cita aqui vários exemplos de pessoas que estudam, que são habituadas a estudar em dupla, por exemplo. Passaram ali um período, uma vida estudando em duplas. E sempre um tem um bom resultado e outro tem ali resultado mediano. Certamente se trata de perfis diferentes. Nós precisamos entender qual que é o nosso perfil. Eu preciso estudar mais devagar, eu preciso repetir mais vezes, eu preciso testar mais o meu conhecimento, responder mais perguntas me ajuda mais. Muitas vezes, o fato da gente ter esse comodismo de estudar em grupos ou em dupla não funciona para um dos indivíduos, porque esses perfis de estudos não são similares. Então, a gente conhecer o nosso perfil, respeitar esse perfil, com certeza faz com que a gente atinja os resultados de forma mais satisfatória. O autor ele faz uma analogia de uma mandala, onde a gente tem uma estrutura física, uma estrutura emocional e uma estrutura de aprendizado. Começando então pela estrutura física, ele já inicia lá pelo sono. O sono é a nossa necessidade fisiológica número 1. Nós precisamos saber a quantidade de horas adequadas que nos proporciona um sono restaurador. Aquele sono onde a gente amanhece no dia seguinte com disposição, pensando que, nossa, que noite gostosa, com energia para gastar durante esse dia. Então, dormir é essencial. É quando a gente dorme que nós restauramos todo o nosso corpo físico, toda a nossa memória, todo o nosso cérebro faz uma faxina. Então, dormir é a nossa necessidade fisiológica número 1. Nós não podemos mais acreditar naqueles boatos onde fala estude enquanto eles dormem. Não é assim que funciona. Durma para que você seja um bom estudante e aprenda o que você está estudando. O importante é criar uma rotina para que o seu corpo entenda que o dia acabou e que agora você precisa dormir.
O autor coloca para a gente, então, que nós precisamos programar o nosso corpo para ele entender o momento de descansar. Mas como que a gente faz isso? O autor coloca, a atividade física precisa fazer parte da sua rotina. Então, é importante você criar uma rotina, mas a atividade física ela precisa estar nessa rotina. É através desse movimento que você vai desestressar o seu corpo, que você vai tirar a sua ansiedade, a sua tensão, você vai mudar, vai oxigenar todas as células do seu corpo. E seguindo, ele coloca para a gente a importância de uma alimentação balanceada. O que nós ingerimos no nosso corpo é importante, então cuidado, alimente-se bem. Aqui a gente não vai entrar muito nesse quesito, mas não faça só uma alimentação. Equilibre as suas refeições, não pule refeição. O seu cérebro, para ele estudar, ele precisa de energia. E essa energia vem dos alimentos que você consome. Então, faça boas escolhas, não pule refeição e esteja comprometido nessa sua rotina para você evoluir no seu aprendizado. Então, o autor ele deixa muito claro para a gente que nós somos seres integrais. Para que a nossa cabeça funcione bem, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então, dormir, movimentar-se e alimentar-se é a estrutura física que nós precisamos sustentar para ter um bom aprendizado. Seguindo com a estrutura emocional, o autor coloca que nós devemos criar um sistema de defesa contra pensamentos perturbadores. Isso seria muito similar ao que nós chamamos na terapia cognitiva comportamental de pensamentos automáticos, mas quando esses pensamentos eles acabam interferindo na nossa visão de mundo, na nossa visão sobre nós mesmos ou sobre os outros, e que impeçam a gente de alcançar os nossos objetivos ou de fato conseguir interpretar a realidade como ela é. Ele coloca também que há algumas, o que na terapia cognitiva comportamental nós chamamos de distorções cognitivas, e são justamente essas distorções que nós precisamos saber identificar. Ele traz catastrofização, que é quando a gente imagina sempre o pior contexto possível para algo que a gente está realizando. Generalização, o próprio nome sugere, acontece algo e a gente acaba replicando, generalizando para tudo. Personalização, trazer tudo para a gente, onde como se tudo girasse em volta da gente. Pensamentos dicotômicos, tudo ou nada, 880. Raciocínio emocional, permitir que as nossas emoções dominam a nossa percepção, até mesmo as nossas decisões, pensamentos excessivamente críticos e desculpas excessivas. Essas não faltam, né? Ai, hoje eu estou cansado, hoje a internet não funcionou, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou gripado. Então, são muitas desculpas que podem surgir para evitar que a gente aí alcance os nossos objetivos. É lógico que a gente precisa também saber identificar os nossos limites, por isso que o autoconhecimento é tão importante. O autor ele deixa isso muito claro. Apesar de ele nos incentivar a adotar uma postura mais disciplinada, essa disciplina ela está direcionada ao autoconhecimento. Então, a gente conhecer os nossos limites é muito importante para que a gente consiga desempenhar bem o que a gente se propõe e ter os resultados que a gente está buscando. Na estrutura de estudos de aprendizagem, o autor ele coloca que nós precisamos definir as nossas metas e ações. Então, ele coloca que Aristóteles pode nos ajudar. Quando? Quando que eu vou estudar? Segunda, tal hora. Terça, tal hora. Quarta, quinta, tal hora. Ter tudo isso no meu cronograma de estudos. Aonde? Aí você vai colocar aonde que você vai estudar essa hora, essa hora, essa hora, essa hora. Aí em casa, no trabalho, na biblioteca. O que você vai estudar? Nessa semana, você estabeleceu os seus dias, seus horários, onde você vai estudar e qual será a disciplina que você vai dedicar o seu tempo. Como? Você vai assistir videoaulas, você vai fazer resumo, você vai ler artigos, o que você vai fazer? Quanto tempo isso vai fechar ali na sua semana? Tantas horas para essa semana. Como você vai mensurar esses resultados? Você vai fazer provas, vai verificar quantas questões você acertou? Como que você vai mensurar o que você vai aprender? Porque o nosso estudo, ele é justamente isso. Nós precisamos coletar essas informações,
processar, organizá-las e executá-las, que é onde a gente coloca em ação tudo que a gente vem aprendendo. A gente cria um cronograma, ele deixa isso bem claro para a gente, fazer aqui um mapa da semana, tal dia, tal hora, o que, que vai ser estudado, definir isso e buscar seguir esse cronograma. Quase encerrando a obra, o autor coloca para a gente o quanto é importante a gente não paralisar outras áreas da nossa vida por conta de um processo de aprendizagem ou por conta de uma prova que a gente está se preparando. Nós precisamos cuidar do nosso ser de forma integral. Por isso que ele coloca a mandala lá no início do livro. A gente tem uma estrutura física que a gente precisa preservar, que ela prediz a qualidade do nosso aprendizado. Nós temos uma estrutura emocional que também está fortemente correlacionada com o bom desempenho no nosso processo de aprendizado. Então, nós precisamos cuidar do nosso ser de forma integral e não negligenciar outras áreas da nossa vida, sejam elas sociais, seja o nosso corpo físico, seja a nossa saúde mental, porque para que a gente tenha um bom desempenho, nós precisamos estar bem de forma geral. Então, se esse livro foi interessante para você, se esse vídeo foi interessante para você, não deixa de curtir, de compartilhar, para quem possa ser interessante. E ainda mais, se a indicação desse livro for valiosa para você, não deixa de adquiri-lo e absorver todo o conteúdo, todo o aprendizado que o autor traz para a gente. Espero que você tenha gostado. Até o próximo Psicoleitura.